Olá, queridos alunos, mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo de filosofia, e quando eu falo da continuidade, eu retomo do ponto de parada da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre ética aplicada e definimos ética aplicada como o ramo contemporâneo da filosofia que tem por objetivo deliberar sobre problemas práticos que exigem justificativa racional. Eu disse que a ética aplicada ela surge porque no século XX aparecem questões que jamais houve na história da humanidade. Então é obrigado surgir uma outra vertente de análise da questão ética. Que vertentes são essas, professor? Bioética, ecoética e ética dos negócios. Na aula passada nós falamos sobre bioética e ecoética. Bioética, só recapitulando, está atrelado à questão da ética dentro da revolução biológica. E quando eu falo na revolução biológica, eu estou me referindo às descobertas que a biologia e as ciências biológicas, de modo geral, descobriram. Do tipo mapeamento do genoma humano, trabalho com células-tronco. Quando eu falo mapeamento, eu estou atrelando a capacidade de transformação de determinadas características humanas, e tudo isso nós falamos na aula passada. A ecoética. A ecoética está relacionada à palavra de ordem, sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Porque se nós destruirmos o meio ambiente, nós não seremos e nem somos nada sem a natureza, porque tudo que temos nós extraímos da natureza. Portanto, será que vale a pena destruir a natureza de uma vez só e arriscar o seu pescoço como espécie? Vá que você não aguente poluir tanto ar e morra sem oxigênio. Do que adiantou morrer com 20 milhões de dólares no bolso sem poder onde gastar? Sem ter onde gastar. Mas Donald Trump prefere morrer com 1 trilhão de dólares no bolso. É por isso que as pessoas estão buscando um outro planeta para colonizar. Porque destruindo esse, vão morar em outro planeta. Ele diz, mas isso é loucura, professor. Não, é o projeto dos ricos. Destruir esse planeta e procurar outro planeta. E o pobre, professor? Não, o pobre se deu mal. Então, essas questões da ecoética que são discutidas. O que vale a pena com relação ao progresso e natureza? Professor, certo, isso daqui foi um resumão da aula passada. E a aula de hoje é o quê? Ética nos negócios. Certo, professor? Do que trata essa ética nos negócios? Na atualidade, esse ramo da ética vem sendo discutido. Por quê? Porque as pessoas estão reivindicando que isso seja reavaliado por parte das empresas. No sentido de que, será que vale a pena você sugar o sangue de um bom funcionário até ele não servir mais por uma quantidade irrisória salarial? Onde fica a sua humanidade com relação a isso?
Então, a sociedade como um todo passa a cobrar das empresas algo nesse viés, algo nessa linha de as empresas, os donos de capitais compensarem de alguma forma com uma parte do seu lucro os trabalhadores que proporcionaram esse lucro. Então, a partir de um dado momento, as empresas começam agora a tentar para alguns tópicos que nós iremos tratar dentro da aula de hoje. As empresas começam a adotar agora compromisso com os funcionários, as empresas começam a assumir um maior compromisso com os funcionários, um compromisso com os consumidores. Por quê? Porque o próprio consumidor pode cobrar da empresa determinadas medidas, no sentido de boicotar. Então, boicote, se as pessoas boicotam uma determinada empresa porque ela maltrata os seus funcionários, é claro que essa empresa vai rever as suas práticas. Compromissos com os concorrentes. Como assim? Existe uma prática criminosa chamada cartel. E o que é cartel, professor? É a combinação de preço de um determinado produto. Eu não sei se você já prestou aí atenção, mas a gasolina de Águas Belas são tudo no mesmo preço. Isso caracteriza cartel. É 1 centavo a mais, 1 centavo a menos em cada posto. Isso caracteriza cartel. Isso é crime. Aí você diz, oxe, professor, é crime, isso é cartel, é combinação de preço para que não o consumidor possa ficar preso dentro da roleta. Só que quando se fala que as empresas estão começando a ter compromisso com o concorrente, é justamente esse, deixar sem a formação de cartel. Compromisso com os órgãos governamentais, isso ainda dentro de ética do negócio. Existe uma prática chamada lobby. O que é lobby? É uma palavra em inglês que literalmente significa corredor, mas o que caracteriza o lobby é o que se faz nesse corredor. No caso das empresas, estão agora não pressionando diretamente para medidas por leis que instituem medidas que os beneficiem. Então agora forçando os parlamentares nos corredores, de alguma forma. É claro que sempre vai ter aquela escape, né? Aquele escape assim, feito de Temer, que recebeu uns dinheiro aí, saiu no jornal aí, né? Porque perdoou dívidas de bancos, inclusive. O cara tem uma dívida de mais de 46 bilhões com o governo perdoa. O que é que custa eu dar 300 milhões a Temer? Custa nada, né? Eu devia 5 bilhões. Aí dou 150 milhões. É uma coisinha, né? Para o governo deixar de arrecadar bilhões e para uma pessoa arrecadar milhões, aí é muito fácil. Mas não prova, né? Vamos ficar calado, né? E o principal deles, o compromisso com o ambiente. As empresas, algumas nações europeias mandaram a carta para Jair Bolsonaro dizendo que se ele não tomasse medidas com relação à Amazônia, eles iriam boicotar os produtos brasileiros. O que é que isso significa na prática? Prejuízo.
Ou seja, os consumidores têm a responsabilidade de cobrar como é produzido aquilo que ele consome. Porque senão não vou consumir. Ou seja, aquele selinho de qualidade. Aquele selinho de qualidade lá. 100% natural, 100% in natura. Essas coisas assim. E a última questão, compromisso com a comunidade. Ou seja, compromisso com as pessoas, tanto o consumidor quanto os produtores. Então, a partir dessa questão, o que esperar? O último ponto da nossa aula de hoje. O que esperar? Aí esse eu leio. Não há receitas para o agir bem. O compromisso com os outros, inclusive com as gerações futuras, exige um estado de alerta constante. Viver moralmente não é simples e nem fácil. Assim dizem os filósofos espanhóis contemporâneos, Adela Cortina e Emílio Martinez. Ou seja, não é fácil viver eticamente e moralmente. Genericamente essas questões. Mas eu encerro a nossa discussão sobre ética com a frase de Kant. O que é ético? O que não é ético? Kant diria assim: nada que você não puder fazer como fez, não faça. Nada que você não puder contar como fez, não faça. Entendeu? Por quê? Porque se você não pode contar como você fez, existe alguma coisa errada no meio. Porque se você conseguir contar como você conseguiu determinada coisa, é porque está tudo ok. Mas se não, está atrapalhado. Quem é seu fiscal aí? A sua consciência. Se você não tem a consciência limpa para contar como fez, não faça. Está troncho, está errado. Pois bem, aqui tem um texto na página 173. Mexeu. Tem um texto na página 173. A partir dele, você responda esses 3 questionamentos e veja o que você consegue responder no final do capítulo do livro. E com isso eu encerro a aula de hoje. Eu espero que tenha sido uma boa aula e até a próxima aula. Deixe seu like e se inscreva no canal, ok? Boa aula!